Número 4. O amor. De todas as qualificações, o amor é a mais importante, pois se for bastante forte em um homem, impele-o a adquirir todas as demais, e todas as demais sem o amor nunca seriam suficientes. Frequentemente é expresso como um intenso desejo pela libertação da roda de nascimentos e mortes e de união com Deus. Porém, entendê-lo desse modo parece egoísta e transmite apenas uma parte de seu significado. Não é tanto desejo como vontade, resolução, determinação. Para produzir seu resultado, essa resolução deve preencher de tal modo toda a tua natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para que possas escapar à fadiga e ao sofrimento, mas para que, por causa de teu profundo amor por Ele, tu possas agir com Ele e como Ele age. E porque Ele é amor, tu, se quiseres tornar-te uno com Ele, deves também estar pleno de perfeito altruísmo e amor. Na vida diária, isso significa duas coisas. Primeira, que deves ser cuidadoso para não causar dor a nenhum ser vivo. E segunda, que deves estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Primeiro, não causar dor. Há 3 pecados que causam mais dor do que todos os outros no mundo: a maledicência, a crueldade e a superstição, porque são pecados contra o amor. Contra esses 3 pecados, o homem que quiser encher seu coração com o amor de Deus deve vigiar incessantemente. Vê o que a maledicência produz. Inicia com um mau pensamento, e esse em si mesmo já é um crime, pois em todos e em tudo existe o bem. Em todos e em tudo existe o mal. Podemos reforçar qualquer um deles pelo pensamento, e desse modo podemos auxiliar ou retardar a evolução. Podemos fazer a vontade do Logos ou a ele resistir. Se pensares no mal que existe em outrem, estarás fazendo ao mesmo tempo 3 ações más. A primeira, estás enchendo a tua vizinhança de maus em vez de bons pensamentos, e assim está aumentando a tristeza do mundo. A segunda, se existir nesse homem o mal que imaginas, estás reforçando e alimentando esse mal, e assim estás tornando teu irmão pior em vez de melhor. Geralmente, porém, o mal não existe, e tu o criaste apenas em tua fantasia. Então teu mau pensamento tentará teu irmão a cometer erro, pois, se ele ainda não for perfeito, poderás torná-lo tal qual o imaginaste. E 3. Enches tua própria mente com maus em vez de bons pensamentos, e assim retardas teu próprio crescimento, e tornas-te, para aqueles que podem ver, um objeto feio e penoso, em vez de belo e amável. Não contente por ter feito todo esse dano a si mesmo e à sua vítima, o maledicente tenta, com todas as suas forças, tornar outros homens cúmplices de seu crime. Ansiosamente lhes conta sua perversa história, com a esperança de que nela acreditem, e eles, então, unem-se a ele a enviar maus pensamentos ao pobre sofredor. E isso se repete dia após dia, e é feito não por um homem, mas por milhares. Começas a ver quão vil, quão terrível é esse pecado? Tens de evitá-lo por completo. Nunca fales mal de ninguém. Recusa ouvir quando alguém falar mal de outrem, porém dize gentilmente: talvez isso não seja verdade, e mesmo que seja, é mais amável não falarmos nisso. Quanto à crueldade, pode ser de 2 tipos, intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dor propositalmente a outro ser vivo, e esse é o maior de todos os pecados, obra mais própria de um demônio do que de um homem. Dirias que nenhum homem poderia fazer tal coisa, mas os homens a têm feito frequentemente e ainda hoje a estão fazendo diariamente. Os inquisidores a fizeram. Muitas pessoas religiosas fizeram-na em nome de sua religião. Os vivisseccionistas a fazem. Muitos professores de escola a fazem habitualmente. Todas essas pessoas tentam desculpar a sua brutalidade dizendo que é o costume, mas um crime não deixa de ser crime porque muitos o cometem. O karma não leva em conta o costume, e o karma da crueldade é, de todos, o mais terrível. Na Índia, pelo menos, não pode haver desculpa para tais costumes, pois o dever de não causar dor é bem conhecido de todos.
O destino reservado aos cruéis terá de cair também sobre todos os que intencionalmente matam criaturas de Deus, chamando a isso de esporte. Sei que tu não farias coisas tais como essas, e pelo amor de Deus, quando a oportunidade se oferecer, falarás claramente contra elas. Existe, porém, a crueldade no falar tanto quanto no agir, e um homem que diz uma palavra com a intenção de ferir a outrem é culpado desse crime. Isso tu também não farias, mas às vezes uma palavra descuidada causa tanta dor quanto uma maliciosa. Deves, pois, estar alerta contra a crueldade não intencional. Ela procede usualmente da irreflexão. Um certo homem é tão cheio de cobiça e avareza que nunca pensa sequer quanto sofrimento causa a outros, pagando-lhes muito pouco, ou por deixar meio famintos sua mulher e os filhos. Outro pensa apenas em sua própria luxúria, pouco lhe importando quantas almas e corpos ele arruína para satisfazê-la. Um outro, ainda, somente para poupar-se uns poucos minutos de incômodo, não paga os seus empregados no dia apropriado, sem pensar nas dificuldades que lhes causa. Tanto sofrimento é causado meramente pela irreflexão, por esquecer-se de pensar como uma ação afetará os outros. Porém, o karma nunca esquece, e não leva em conta o fato de que os homens esquecem. Se desejas entrar na senda, tens de pensar nas consequências do que fizeres, para que não sejas culpado de crueldade irrefletida. A superstição é outro grande mal e tem causado muitas e terríveis crueldades. O homem que é seu escravo menospreza outros que são mais sábios, tenta obrigá-los a agir como ele age. Pensa tu na horrível matança produzida pela superstição de que animais devem ser oferecidos em sacrifício, e pela ainda mais cruel superstição de que o homem necessita de carne para alimentar-se. Pensa nos maus tratos que a superstição destinou para as classes oprimidas em nossa bem-amada Índia, e vê como essa má qualidade pode gerar desapiedada crueldade, mesmo entre aqueles que conhecem o dever da fraternidade. Muitos crimes os homens cometeram em nome do Deus de amor, movidos por esse pesadelo de superstição. Cuida muito, pois para que dela não reste em ti o menor vestígio. Esses 3 grandes crimes tens de evitar, pois são fatais a todo progresso, porque pecam contra o amor. Porém não deves, desse modo, tão somente refrear o mal, mas tens de ser ativo na prática do bem. Deves estar tão pleno do intenso desejo de serviço que estejas sempre vigilante para prestá-lo a todos em teu redor. Não somente aos homens, mas ainda aos animais e às plantas. Deves prestá-lo em pequenas coisas, cada dia, para que o hábito possa ser formado, a fim de que não possas perder a rara oportunidade quando a grande obra apresentar-se para ser feita. Pois se anseias ser uno com Deus, não e por amor a ti próprio, mas para que possa ser um canal através do qual seu amor possa fluir para chegar a teus semelhantes. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio, a fim de poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus, através da qual seu pensamento pode fluir e encontrar uma expressão aqui embaixo, que sem a pena não poderia ter. É ao mesmo tempo como uma vívida pluma de fogo irradiando sobre o mundo o amor divino que enche seu coração. A sabedoria que te torna capaz de auxiliar, a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade, essas são as tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os 3 aspectos do Logos, e tu, que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo.